Fala pessoal, tudo bem? Eu não sei se vocês estão me vendo bem, tá? Quando meu triplex está quebrado, eu estou apoiando o celular aqui numa bíblia, tá? Então não sei se o ângulo está muito bem. Se tiver eventualmente cortando a cabeça ou alguma coisa, você desculpa, tá? O que vale mais é o conteúdo. Enfim, pessoal, eu fiz uns shorts aqui sobre Caim, né, questionando com quem Caim casou, quem que ia matar Caim, etc. Que segundo a narrativa bíblica, só menciona 4 pessoas na Terra, correto? Aí algumas pessoas vieram comentar, alguns até meio agressivos, né? Falaram que eu sou idiota, que eu sou um herege, e falaram que eu tinha que ler Gênesis 5:4. Beleza, vamos ler aqui, ó. Aliás, Gênesis 5:4. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Então eles vão entender que Adão tinha gerado filhos e filhas, então Caim provavelmente deve ter se casado com uma dessas filhas de Adão, a própria irmã, né? Só que aqui o texto fala que foi depois do nascimento de Sete, porque inicialmente só fala que a mulher dele, Eva, concebeu e deu à luz a um filho, e depois ela concebeu e deu à luz a outro filho. Então, aqui a Bíblia é clara, depois que concebeu Sete, tá? E ele só concebeu Sete depois que Caim matou Abel. Então a questão continua a mesma. Com quem que Caim se casou e por que Deus colocou uma marca nele se não tinha mais ninguém na terra? Quem poderia ferir Caim? A explicação de Flávio Josefo eu acho até um pouco mais coerente. Flávio Josefo fala que Deus colocou a marca em Caim para que as bestas, as feras, os animais não machucassem ele, porque ele ia ser um ser sozinho, errante pela terra. Ele é a esposa dele. E Flávio Josefo menciona assim antes que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então ele dá tipo uma corrigida no texto de acordo com a visão dele. Pelo menos é um pouco mais coerente, né? Então aquela marca que Deus colocou em Caim seria para evitar que ele e a esposa andando sozinho, né, no planeta, não fosse atacado pelos animais, até porque eles não conheciam todo o planeta. Então se viesse um leão, uma onça, um tigre, sei lá, isso era para protegê-lo. Mas isso é a visão de José, não é a escritura, tá? A escritura só dá a entender que tinha 4 pessoas na Terra, então fica essa confusão até hoje. Agora vamos considerar, deixa eu passar a sirene aqui. Isso aí devia ser proibido, essa sirene, só enche o saco. Bom, vamos considerar então essa explicação então que Caim tenha casado com uma irmã dele, né? Porque afinal só tinha Adão e Eva na Terra, então todo mundo era irmão ali até aquele momento. Então quer dizer que a humanidade é fruto de um grande incesto? Eu acho engraçado que para defender uma obra que não é real, que é só uma mitologia, inclusive eu já tenho um vídeo aqui explicando sobre Caim e Abel, que eles são arquétipos dos agricultores e dos pastores, não é uma história real, foi até inserida ali em Gênesis, tá? A gente consegue provar até no hebraico. Mas para defender a história, como os evangélicos aprendem, os religiosos, eles conseguem aceitar que toda a humanidade foi fruto de um incesto. Quer dizer então que seria a coisa mais normal do mundo. Deus é poderoso, Deus cria sol, lua, cria os animais, de tudo que é espécies, em grande quantidade, e é só o homem Deus cria 2. Faz algum sentido para vocês? Porque segundo ali na primeira narrativa de Gênesis, Deus criou animais em quantidades, várias espécies, peixes, aves, répteis, quadrúpedes, etc, etc, etc. Por que só o homem Deus criou 2? Sendo que o próprio Deus, segundo a Bíblia, ele é contra o incesto, que nem a gente vê lá em Levítico. Não te cobrirá a nudez da tua irmã, da tua tia, da tua madrasta, etc, etc, etc. Esse Deus não poderia ter feito mais pessoas? Quer dizer, então ali, logo no auge da criação, beleza, o irmão pega a irmã. E outra, nós temos muitos problemas com as pessoas que têm essa visão de mundo por causa da Bíblia, pessoal. Primeiro, que incesto não é legal, tá? É muito improvável, sabe, que uma pessoa ia sentir atração sexual pela própria irmã. Existe isso no mundo? Existe, mas são chamados patologias, porque não é normal nem natural. Famílias que são criadas com irmãos e irmãs, vocês que estão me vendo aí, vocês sabem que o cara, por mais que ele tenha desejo sexual, jamais vai ser pela irmã dele, porque isso causa asco. É horrível, entendeu? Eu fui criado com irmãs e nunca senti nada pelas minhas irmãs. Por isso que o incesto é chamado como uma patologia, um tipo de doença, não é uma coisa normal nem natural. Segundo, tem um problema também que é chamado endogamia. Endogamia é que quando relações incestuosas, a probabilidade das pessoas nascerem com defeitos físicos, com deformidades, é muito maior e enfraquece a espécie. Tanto que uma vez até eu comentei no grupo, quando eu tinha o grupo, hoje não tem mais grupo, tá pessoal? Que se o Hitler tivesse estudado um pouquinho de biologia, ele não teria defendido a tal raça ariana. Porque quando uma raça ela fica muito pura, sem mistura, ela fica mais fraca. A miscigenação, ó, ela consegue fazer a raça ficar mais forte. Então, biologicamente falando, é um risco a endogamia. Teve relacionamentos endogâmicos, incestuosos que deram certo? Teve. Mas alguns não. Por exemplo, aquele faraó Akhenaton.
Aquele faraó ele nasceu meio deformado, né? Alguns acreditam até aquela teoriazinha do alienígenas do passado, eles acham que ele era um alienígena, que ele tinha o crânio alongado, o rosto fino, esquisito e tal, não sei o quê. Mas a ciência explica. Ele nasceu meio deformado porque os faraós, eles dormiam e casavam com a própria irmã para não misturar o sangue real. Então é claro que em uma geração ou outra ia nascer alguém defeituoso. Porque se era sempre assim, irmão com irmã, irmão com irmã, uma hora vai nascer alguém com gene defeituoso. Na Escócia, se eu não estou enganado, eu não lembro se é na Escócia ou uma cidade da Escócia, vocês perdoem, mas os cientistas descobriram que eles têm um fenotipo parecido, queixo comprido, tal, igualzinho, por causa de várias relações incestuosas. Então pode acontecer da pessoa nascer normal sem nenhum problema. Mas quanto mais vai se prolongando as gerações de endogamia, vai chegar um ponto, seja na quarta ou quinta geração, que não vai ter como nascer ser humano perfeito, gente. Isso é a biologia que diz. Tem até um vídeo aí no YouTube que eu vi um tempo atrás, é americano, chamado A Família Mais Incestuosa da América. Eles são todos esquisitos. Tem um que não fala, parece um cachorro, o outro fica assim com o olho assim, o outro é deformado, o outro é não sei o quê. Porque quanto mais vai aumentando as relações entre parentes, mais a tendência é enfraquecer biologicamente e vai nascer pessoas todas defeituosas. Chega um ponto que não dá mais para você ter a sorte de nascer uma pessoa saudável. Então uma vez pode até acontecer da pessoa dar sorte, por exemplo, e nascer uma pessoa normal. Mas vai chegar uma geração que vai nascer alguém que nem o Akhenaton, alguém todo deformado fisicamente. Lembrando que a gente está falando da Bíblia, literalmente, como está escrito na Bíblia. Então tinha Adão e Eva, eles tiveram filhos e filhas. Beleza. Esses filhos e filhas se cruzaram entre si. Os filhos desses filhos e filhas também iam cruzar entre si. Quer dizer, ia continuar o mesmo código genético. Então ia chegar uma hora que ia começar a nascer um montão de pessoas defeituosas. Então é meio complicado, né, acreditar nisso, né, ou tomar isso como literal. E o terceiro ponto mais importante também das pessoas que acreditam nisso, pessoal, é o seguinte. Então se tudo veio de uma família incestuosa, a humanidade inteira, que era Adão e Eva lá que geraram Caim, Abel e as irmãs deles, beleza. E como é que surgiram então as outras raças? Se bem que hoje em dia não se fala mais raça, né? Fala grupos étnicos, né? Mas na minha época era raça. Como é que surgiu, por exemplo, o pardo? Como é que surgiu o negro? Como é que surgiu o asiático? Como é que surgiu o índio? Como é que surgiu o aborígene? Como é que surgiu o esquimó? O mongol? Tudo isso aí são etnias diferentes, tá? Tem características diferentes. Um vai ter o cabelo mais crespo, outro vai ter o cabelo mais liso, outro vai ter o olho mais puxadinho, outro não vai ter tanta barba e assim por diante. São características étnicas. Como é que surgiu esses grupos então, se os próprios cristãos negam a evolução? Teve até um rapaz que comentou, não sei se foi no short, foi no short, que ele falou que a evolução é uma farsa. Beleza, fera, é uma farsa? Então por que de um lado do mundo nós temos japoneses e do outro lado do mundo nós temos africanos? Se é tudo fruto de uma mesma família. Se Adão e Eva, vamos considerar a hipótese, que Adão e Eva eram brancos, tá? Uma hipótese. Se bem que podemos usar qualquer etnia, negro, japonês, mas se Adão e Eva fossem brancos, por exemplo, os filhos deles seriam brancos, os netos deles seriam brancos, os bisnetos seriam brancos, os tataranetos seriam brancos, e toda a humanidade hoje seria branca. Não tem como haver uma mudança não vou falar raça, de etnia, se não tiver uma evolução, nem que seja uma microevolução. E isso prova que a evolução existe. Porque se Adão e Eva eram brancos, como é que em Gênesis 10, que é a Tábua das Nações, em poucas gerações seguintes nós já temos lá, por exemplo, o Etíope, que era negro já na época do autor da Bíblia. A África praticamente toda é negra. Então como que um bisneto ou tataraneto de Adão já ficou negro em tão pouco tempo? Foi Deus que pintou ele? Foi o sol que fez ele mudar de cor de repente? Aí não dá, né, pessoal? Então, só para finalizar aqui o vídeo, é por isso que eu falo, a Bíblia, como dizia o padre Quevedo, ela não é um livro literal, nem histórico, tá? Ela é um livro teológico. É um livro para você buscar mensagens, estudar filosofias, etc. Quando você toma a Bíblia ao pé da letra, além de você se deparar com esses absurdos, que vai contra a ciência, a lógica, até a moral, né? Porque incesto é uma coisa imoral. Além de você se deparar com esses absurdos, nunca vai ser a verdade. Porque isso daqui não foi escrito com a intenção de ser uma história de verdade. Isso aqui foi escrito por um povo, tá? Que tinha a intenção de transmitir mensagens para o seu povo. Era a cosmovisão deles, que não quer dizer que é a verdade ou literal essas histórias. Tá bom, galerinha? Então aí, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.